Nascido a 11 de maio de 1937, no Lagedo, Lages, Ilha das Flores, cedo deixou a sua terra, fixando-se no continente português em 1950, para mais tarde, em 1970, emigrar para os Estados Unidos da América. A Universidade da Vida muito lhe tem ensinado e ajudado. No entanto, é formado em várias áreas, sendo uma delas ciências políticas, de que é mestrado. Casado com Maria Júlia Serpa e filho de Francisco Joaquim Serpa e de Jovina Cândida Serpa. É com enorme gosto e uma felicidade muito grande que estou na presença do Sr. Professor José Joaquim Serpa para nos falar da sua longa carreira académica ao serviço do ensino dos outros e da própria história. Seja bem-vindo a este cantinho na costa do Lagedo, Sr. Professor. Pois, muito obrigado. E já agora deixe-me voltar à sua ideia que estávamos em família, ou quase em família. É que, de facto, nós somos ainda primos. Talvez em segundo, ou não sei o quê, mas o mesmo sangue, os mesmos genes correm na nossa família. Somos a mesma família. Aliás, o José Agostinho também é Serpa, não é? Exatamente. E eu vou corrigir uma pequenina coisa da sua apresentação, que foi ótima, não é? E a correção que eu vou fazer é que quando eu saí das Flores, quando saí do Lagedo, de facto em 1950, eu não fui logo para o continente. Fomos para o Faial e devo ter vivido lá, não sei, uns 5, 6 anos. Então depois é que fui para o continente para me juntar à Ângela, à minha irmã Ângela, que era professora em Caldas da Rainha. E foi aí que eu iniciei a minha educação secundária. Foi em Caldas da Rainha, no Colégio Ramalho Ortigão. Tenho lembranças, como é natural, não é? Porque naquela idade tudo fica gravado, emocionalmente gravado, na memória da gente. De maneira que esta é a pequenina correção que eu faço à sua introdução, que foi realmente ótima. E já agora, há bocado eu estava a ouvir o Durão Barroso a falar lá da sua cátedra europeia, e achei muito engraçado porque ele também é mestrado em ciência política. Portanto, isto não é assim uma coisa qualquer ser mestrado ser mestre em ciências políticas. De maneira que, muito obrigado por me ter aqui. É verdade que eu sou do Lagedo, mas vinha à costa muitas vezes porque os meus avós eram da costa, vizinhos dos seus pais, não é? E recuperei a casa deles ali, pertinho da sua, e pronto, agora venho para cá, sempre que posso, passar o verão. E é assim, não é? Sr. Professor, se eu não me falha a memória, mas também estamos aqui numa conversa em família, se ela falhar, o professor corrige, 50 anos depois. 50 anos depois vinha às Flores. Eu já tinha vindo aos Açores, tinha vindo em serviço a São Miguel, e à Terceira outra vez, questões escolares. Mas às Flores foi 50 anos depois. E digo-lhe uma coisa, a única coisa que eu digo às pessoas que me perguntam se eu gosto, eu tenho pena de não ter começado a vir mais cedo. Porque isto foi realmente um reapaixonar-me pela minha terra, pela nossa terra, que nos marca para sempre, não é? Eu, quando fui para a América, em 1970, como o José Agostinho mencionou, eu fiz um esforço tremendo lá nos Estados Unidos para me tornar americano. Eu queria ser americano, queria esquecer. Eu fiz essa asneira que muita gente faz, muitos imigrantes fazem. Queria esquecer as minhas raízes, arrancar as minhas raízes portuguesas, e tentei de facto, tentei muito, mas depois chegou uma altura que eu verifiquei que era police grande,
E pronto, e voltei, e os meus filhos, todos falam português. Nós, especialmente a mãe, que nisto foi melhor do que eu, ensinou-lhes português. Eles foram todos à universidade tirar o seu cursozinho de português. De maneira que as raízes estão vivas neste momento, as raízes portuguesas estão vivas e muito vivas. Por falar em raízes, Sr. Professor, sei que foi professor durante a sua vida praticamente inteira, para além de outras licenciaturas que já vamos falar delas. Lecionou sempre para descendentes de portugueses ou também nisso havia filhos de só americanos? Não, havia o grupo maior com quem estive sempre envolvido eram filhos de imigrantes portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, por outras palavras, alunos a nível secundário que não tinham inglês suficiente para acompanhar as aulas americanas propriamente ditas e que, portanto, precisavam de um período de adaptação, um período de aprendizagem da língua inglesa para poderem participar no ensino em inglês, mas que, ao mesmo tempo, não podiam perder aqueles anos preciosos que são para a aprendizagem da história, da geografia, das ciências, etc. Então, nós desenvolvemos um programa com dois pilares paralelos. Um, o do inglês, um inglês muito intensivo, para que eles o mais depressa possível fossem capazes de se integrar nas escolas, nas aulas regulares. E outro, que era como que uma reprodução das matérias básicas dadas na escola secundária, no liceu, mas em português, para eles ao mesmo tempo não perderem, para poderem ir progredindo academicamente enquanto aprendiam o inglês. Logo que o inglês estava suficiente, transferiu-se e então já se transferiu para o nível a que deviam estar se tivessem estudado em inglês, não é? De maneira que era o que nós chamávamos de programa bilíngue. Mas trabalhei também muito com alunos americanos ou americanos. E trabalhei também em muitas cadeiras na universidade, cadeiras de português na universidade, e os alunos aí eram todos americanos, exceto alguns que vinham de raízes portuguesas e queriam aprender um bocadinho mais. Tenho uma pergunta um pouco tremida. O professor falou há pouquinho de que tentou apagar as raízes portuguesas, açorianas e também florentinas. Mas eu sou tentado a fazer-lhe a pergunta, enquanto docente e como base sempre a língua portuguesa, alguma vez tentou perder o patriotismo de ser português ou no aspecto de falar a língua, de ensinar a língua? Não. Para já, a língua eu nunca a pude esquecer, possivelmente não queria nunca esquecer, porque continuei a escrever em português. Mas o portuguesismo, o nacionalismo, não sei o que é que lhe chamar, o patriotismo estava cá dentro. Foi esse sentimento que depois me puxou de novo às raízes de cá. Esse não se apaga. Só é possível apagar-se, ou talvez até apagar-se de todo, não é possível. Mas uma pessoa que tem, como é de dizer, pouca cultura, com mais facilidade se esquece. Mas uma pessoa que, por exemplo, andou aqui na escola, tirou cursos cá, que eu também tive em Lisboa, na Universidade de Lisboa, tive em Direito, é impossível, é absolutamente. E depois uma pessoa que já conhece um bocadinho da literatura portuguesa, da beleza que é a nossa literatura, é impossível esquecer. O que eu quero dizer com isso é que eu fiz um esforço tremendo para me americanizar, para não ser reconhecido como imigrante. A história é esta. Eu não queria que os meus colegas americanos me reconhecessem. E foi mais nele que isso foi impossível. Eu nunca fui capaz, nem ninguém é capaz de fazer isso. Mas o que eu queria realmente fazer
era que eles me olhassem ao mesmo nível. O americano, há uma corrente básica na sociedade americana, é claro que não são todos, mas muitos, são muito nacionalistas, são muito bairristas, olham para o estrangeiro com uma certa desconfiança, embora os Estados Unidos tenham aquela história tremenda da imigração. Os Estados Unidos foi feito por imigração, depois de matarem os índios todos ou quase todos, foi para lá a imigração de todo o mundo, não é? De maneira que é um país que aceita, acaba por absorver, normalmente a segunda ou terceira geração, acaba por absorver todos os imigrantes, mas subjacente à estrutura social, há uma corrente contra o estrangeiro. Eu não queria ser visto como estrangeiro, queria ser americano, pronto. Era essa a ideia. Não fui feliz, ninguém é, porque é impossível fazer-se isso. Senhor Professor, e vamos continuar com a sua formação académica, e tenho aqui mais algumas informações que dizem que, para além daquilo que foi já mencionado, o professor ainda é licenciado em Educação Especial, em Literatura Luso-Brasileira, História e Ciências Sociais e ainda Educação pelo Instituto Superior Técnico. Fala-nos um pouquinho disso, mas eu tenho que dar aqui uma pequena penada, é que com todas estas sabedorias juntas, o professor nem pensar iria passar para americano, tinha que passar mesmo por português. Claro. O que acontece é que esses graus académicos todos são americanos. Graus académicos, por assim dizer, aqui em Portugal apenas tenho magistério primário, o antigo magistério primário, tirado na Escola de Magistério da Horta, de boa memória, porque já se foi também. Estive em Direito, como disse há bocadinho, estive em Lisboa, na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Cheguei ao terceiro ano, que aconteceu em 1970, que foi o ano em que eu fui embora, portanto não acabei. E o que é que eu tenho mais cá? É claro, tenho a minha instrução primária, que foi tirada no Lajedo, com uma professora do Pico, Dona Maria Leonor da Terra, que ainda está viva no Pico, ainda lá está. Ok, agora para dar uma resenha, vou tentar simplificar, porque isso é realmente um bocado complicado. E não é só complicado para vocês aqui, que possivelmente estão habituados a uma formação académica mais linear, e porque mais linear, mais compreensiva. Ela lá também é linear. Normalmente os graus académicos são o grau de associado, que aqui se chama o grau de bacharel, a seguir há o grau de licenciado, que lá se chama, que já vem, e depois há o grau de doutor, que eu não tenho. Há três graus, bacharel, e lá o bacharelato lá é a licenciatura aqui. De qualquer maneira, vou passar por cima disto para explicar um bocadinho essa confusão toda que está aí. Aconteceu o seguinte, e possivelmente é parte do tal esforço que eu fiz para me americanizar. Eu queria ser tudo mais umas botas. Depois também é parte do... Quando eu cheguei aos Estados Unidos, vou trabalhar para a fábrica. A gente, quando chega lá, vai trabalhar para a fábrica, não há peneiras. E fui trabalhar para a fábrica com a minha mulher também, que ela era professora cá. E depois, aquilo não me satisfazia, como pode calcular, aquilo não me satisfazia de maneira nenhuma, eu queria voltar à escola. Eu tinha dado escola aqui no continente durante 10 anos, eu queria voltar à escola. E tentei, ali mesmo tentei aplicar para uma escola, para Brockton, para o Distrito Escolar de Brockton, e eles aceitaram. O engraçado é que eles aceitaram. Mas aceitaram-me condicionalmente.
Eles disseram, sim senhor, o senhor tem estes anos de experiência de tudo isso, o senhor vai trabalhar principalmente com alunos portugueses, portanto não há dificuldade nenhuma na sua capacidade de ensinar estes alunos, embora o seu nível seja diferente, mas nós só podemos aceitar se o senhor, na condição, com um contrato feito, na condição do senhor ir para a universidade e tirar o seu curso de professor aqui. São 4 anos, mais 5 anos. É uma licenciatura. E eu fui. E foi aí que, por exemplo, a primeira licenciatura que saí, licenciatura em Estudos Sociais para o secundário, foi tirada para esse fim. Foi tirada para me oficializar, por assim dizer, na escola. As outras, mas outra coisa engraçada é que isso foi pago. Eles pagaram, mas disseram, o senhor vai fazer isto, mas nós pagamos. E uma vez que pagavam, eu fiz. E depois continuavam a pagar. Se o senhor quiser tirar um mestrado, a gente também paga. O meu primeiro mestrado foi tirado de Ciências Políticas. Depois, já como profissional, já trabalhando como professor, uma parte dos alunos tem sempre problemas de aprendizagem, embora não sejam burros ou não tenham verdadeiramente problemas mentais, mas ainda têm problemas de aprendizagem desta ou daquela matéria. E uma parte dos meus alunos tinha esses problemas e eu tinha que recorrer a professores especiais de vez em quando para resolver certos problemas, dislexia, etc., coisinhas assim. E nessa altura surgiu uma oportunidade de tirar um mestrado em Educação Especial, também pago. E foi isso que eu fiz. De maneira que a minha educação, com poucas exceções, foi paga por eles e aproveitada por mim. Depois, para completar isso, no fim, a Universidade Técnica de Lisboa deu-me uma equivalência ao meu mestrado em Ciências Políticas e o Instituto Superior Técnico deu-me uma equivalência à minha licenciatura em Educação. De maneira que é assim que aparece esse leque de graus. Senhor Professor, vamos agora deixar por alguns momentos, ou talvez definitivamente, a sua América que o acolheu, a América dos seus filhos, a América dos seus netos, a América da sua história, a América da sua vida. E vamos voltar às flores. É frequente vê-lo por aí, as pessoas, das poucas que ainda não foi referido, mas que vivem aqui nesta aldeia da Costa, que são cerca de 40, vê-lo por aí, e eu vou tentar descrever para que as pessoas entendam, um chapéu na cabeça, às vezes quando não está sol vai na mão, um bordão de cana, umas calças e um casaco a rigor para quem vai passear, e calcorreia por aí pelas ruas, pelas canadas, pelos atalhos que o pai já passou, a mãe e talvez quiçá os avós. O professor Serpa, eu descobri, porque ele me disse, que faz um diário das suas caminhadas. O diário consta em descrições e a própria fotografia do sítio mais emblemático, aquilo que ele acha mais relevante. Professor Serpa, o que é que o leva, não a fazer as caminhadas, porque isso todos nós sabemos, mas o que é que o leva a fazer esse diário? O que é que o motiva e qual é o objetivo desse diário? Bom, é para mim. O diário faço para mim porque eu volto. Eu faço diário há muitos anos. Desde os anos 80, por aí, eu já escrevi o meu diário. Tenho uma pilha de diários manuscritos lá em casa e de vez em quando volto ao diário, o que é uma maneira excelente para mim, é uma maneira excelente de recordar o passado. De maneira que, fundamentalmente, eu faço os diários para mim, pensando em mim, pensando que um dia mais tarde hei de ter a oportunidade de voltar a eles, de os ler. É claro que a fotografia, o José Agostinho é um mestre neste campo da fotografia. Uma fotografia, uma imagem, vale por 1000 palavras ou mais. De maneira que a fotografia é exatamente
para enriquecer, digamos assim, o diário. Os locais por onde eu vou, pois não são muitos, porque não há muitos aqui na costa. Eu não posso ir para longe, porque estou velho, como vocês podem ver, e cansado, de maneira que é tudo aqui pertinho. Mas os locais têm sempre, para mim, uma novidade, uma frescura, que se renova de cada vez que eu por lá passo. De maneira que é um prazer que eu tenho, além de ser uma questão de saúde, como o José Agostinho sugeriu, é um prazer muito grande e é muito bom para mim. Eu vou à procura da minha alma, das minhas emoções. Outro dia fui à Cabaceira. A Cabaceira é o lugar onde nós tínhamos uma relvinha, uma relva, uma pastagem, e por onde eu ia ver das vacas, em pequenino. De maneira que Corral de Joana é outro caso idêntico. Eu vou à procura das minhas emoções de criança, da minha alma. E indo exatamente a essa altura, professor, o que é que se lembra de antes de sair de cá? Olha, eu quando cá cheguei, como nós já falámos há pouco, havia 50 anos que eu me tinha ido embora. A geração do José Agostinho, dos seus irmãos e dos seus primos, eu não conhecia ninguém. Havia um vácuo. Eu conhecia os velhos e muitos já tinham ido, não é? Já tinham partido. Mas os velhos da geração do Augusto do Tanque, dessa gente por aí, é que eu conhecia. E depois eu cheguei cá e deparei com esse vácuo tremendo. Quem é esta gente? E perguntava descaradamente, perguntava sem vergonha nenhuma, mas tu de quem és? E às vezes eles tinham que regressar ao avô, porque o pai eu já não conhecia. Tinham que voltar ao avô e à avó, já sei de quem és. E foi assim que eu preenchi esse vácuo. Portanto, eu lembro-me dos velhos. Eu lembro da minha casa no Lajedo, que era a casa que depois comprou o Padre Mota, mesmo ali ao lado da igreja. Lembro-me das nossas terras e lembro-me de estar ali em casa da minha avó, que agora é minha, vir à janela, a janela da empena, e o caminho por ali abaixo e por ali acima, que ainda não estava alcatroado, não é? Estava sempre cheio de gente. Havia sempre gente a passar para baixo e para cima. A costa e o Lajedo estavam populados, estavam cheios de gente nessa altura. Agora já não. De maneira que é isso, olha, são recordações da infância que eu encontro por aí nesses cantos. Muito e que me lembro. Sr. Professor, eu tenho que fazer-lhe outra pergunta, ou muitas outras, quiçá não haverá tempo para elas todas, mas há uma que é irresistível. Formada em ciências políticas, obviamente que eu tenho que lhe perguntar o que é que acha da situação atual. Quer do nosso país, quer mesmo propriamente do mundo, da famosa crise, etc. É complexo, é uma pergunta que dá pano para mangas, dá para escrever livros. Eu vou tentar reduzi-la a duas ou três coisinhas assim mais óbvias. Primeiro, em Portugal, vamos falar de Portugal. O que eu acho do sistema do funcionamento do Portugal político, de momento, é o seguinte. Eu acho que nós caímos numa espécie de loucura partidária. O que acontece é o seguinte, isto sou eu vendo de longe, que vocês é que cá estão e é que sabem como é que isto é, mas eu vendo de longe vejo isto. Os partidos políticos, e não é só os dois maiores, é os dois maiores e até os mais pequenos que também têm a sua influência política, parecem interessados não nos problemas nacionais, nos problemas do país, mas interessados em destruir-se reciprocamente, destruir-se uns aos outros. Eu acho até, de história que conheço eu um bocadinho,
da política portuguesa não, mas a história que conheço, eu acho que foi essa a doença que acabou por vitimar a Primeira República. A República que existiu antes do Estado Novo, que foi, eu nasci sob o Estado Novo e vivi e colaborei com o Estado Novo, porque era professor. Antes do Estado Novo houve uma República, como toda a gente sabe, é a Primeira República. E foi o partidarismo, o facto, penso eu, o facto dos partidos se interessarem em lutar uns com os outros, em destruir-se uns dos outros, em denegrir-se uns dos outros, em vez de se concentrar nos verdadeiros problemas, é que deu cabo da Primeira República e agora talvez não dê cabo desta, porque esta já não é possível dar-se cabo, porque nós pertencemos à Europa. Agora já não vai ser possível, é impensável e ainda bem, um Salazar já não cabe cá, já não tem estrutura para ele se integrar cá. E ainda bem, digo eu, porque ele, apesar de ter feito muita coisa boa, fez muita coisa, ou permitiu que se fizesse muita coisa errada. Eu ainda sou dos tempos antigos, em que tenho uma certa admiração por certos homens. De maneira que essa a situação internacional. Possivelmente isto existe, nos Estados Unidos também existe um bocadinho, é mais moderado, mas existe. Mas a situação internacional é muito mais uma situação económica. O que aconteceu nos Estados Unidos é que o domínio financeiro, o mundo financeiro perdeu todos os freios e começou a criar um mundo que realmente não existe, a emprestar dinheiros, a fazer despesas, a investir em papel, verdadeiramente papel, sem uma riqueza básica, porque no fundo, isto devia ser a economia, a finança. A finança devia crescer sempre baseada na economia real, numa economia real. Até há relativamente pouco tempo, poucas décadas, o dólar, por exemplo, todos os dólares tinham a sua base em ouro. Em qualquer momento podiam ser, pelo menos teoricamente, mas de facto, podiam ser transformados em ouro. Agora não. Criou-se uma situação completa, uma autêntica bolha financeira que depois se espalhou pelo mundo todo. Lá nos Estados Unidos se manifestou em muitas coisas, mas especialmente nas casas. Eles emprestaram, isto é um sintomazinho que dá uma boa ideia do grande problema. Emprestavam dinheiro para comprar casas muito superior ao valor da casa. Okay? Os bancos emprestavam com uma facilidade tremenda. Depois aquilo acabou, a bolha arrebentou e a casa não tinha o valor que estava no banco. Isso criou uma situação tremenda e depois espalhou-se pelos outros países. Só mais uma palavrinha acerca das finanças. Eu acho que eles realmente perderam a vergonha. Eles não têm vergonha nenhuma e exploram brutalmente as pessoas e os países agora que têm que pedir dinheiro emprestado para sobreviver, eles aumentam os juros. Está completamente fora de controle. Isto é o que eu penso. Sr. Professor, nós ficaríamos aqui, suponho eu, pelo menos até à meia-noite. Sem dúvida. Mas, como pode imaginar, isto será colocado publicamente e depois as pessoas não conseguem ver o nosso trabalho. Vamos deixar isso de parte e vamos voltar um pouquinho ao nosso terrão natal, à Ilha das Flores. Qual é a sua opinião formada neste momento, com todas as experiências que a vida lhe deu e as suas viagens e os estudos que tem, voltar a este cantinho onde moram cerca de 40 ou 42 pessoas? Qual é a opinião que tem sobre este nosso cantinho? Olha, sobre a Ilha das Flores, eu para já vim cá, como eu disse, à procura da minha alma. Nós emigramos, os imigrantes, emigramos à procura da economia, à procura do nosso corpo, à procura... E quando regressamos, aqueles que regressam, vimos à procura da alma, à procura das emoções, das memórias, disso assim. De maneira que, nesse sentido, a Ilha das Flores satisfaz-me completamente.
Eu estou completamente satisfeito. Eu reencontrei-me. Eu reencontrei-me nas flores. Agora, do ponto de vista, se eu quiser passar por um ponto de vista que eu conheço muito pouco, que é o ponto de vista económico, e isto até talvez seja um bocadinho do romantismo, né? Do querer voltar às minhas origens, aos meus tempos de menino. Eu gostava muito mais do tempo em que cada família aqui era praticamente autossuficiente. Em minha casa, na sua casa, nas nossas casas todas, nós cultivávamos o pão, as batatas, o milho, as batatas, o feijão, tínhamos a vaquinha, uma ou duas, etc. E isso não só era muito romântico, não só era muito, satisfazia muito a alma, a emocionalidade das pessoas, mas economicamente era extremamente seguro, era muito seguro. Com uma dúvida, é que éramos demais, éramos muitos demais. Eu não sei quantas famílias havia no Lajeado e Costa nessa altura, mas suponhamos que havia 50, devia de haver só 30. E então sim, então teria sido um paraíso na Terra. Na situação atual, o que acontece nas flores, o que eu vejo acontecer nas flores, eu posso estar completamente errado, o que eu vejo acontecer nas flores é um problema que é um problema endémico dos Açores e velhinho como os próprios Açores, que é a monocultura, o problema da monocultura, que vem a ser isto, as pessoas concentrarem-se numa coisa, que presentemente é a vaca, e esquecerem tudo o resto. Já foi a laranja, houve um período em que a riqueza dos Açores estava na laranja, já foi o da baleia, já foi de quê? Numa planta que é muito parecida com a alface, que foi a primeira planta explorada na costa e possivelmente no Lajeado, nos lugarinhos melhor, que dá uma tinta azul, que é o pastel. Eu já estou velho, não é brincadeira, era o pastel. Foi a monocultura do pastel. E nós vamos de monocultura em monocultura qualquer dia. Já estão fazendo um esforço nesse sentido. Qualquer dia acaba a cultura da vaca. A cultura da vaca, há pouco tempo, ainda era um bocadinho diversificada. Ainda tinha a vaca de leite e a vaca de carne. Agora já querem acabar com a vaca de leite. Já querem passar... Vai haver um momento, há sempre um momento, em que se acaba a monocultura. Deixa de haver saída. Ou torna-se tão barato o nosso produto, a nossa vaca, que vai ser preciso fazer outra coisa. E depois tem que ser através de uma crise tremenda para se adaptar a uma nova monocultura. Seria muito melhor, e era assim que eu gostava que as flores fossem, seria muito melhor se nós conseguíssemos encontrar uma maneira de ser mais autossuficientes, mais diversificados em termos económicos e menos sujeitos a cair de novo neste ritmo que acontece de vez em quando da monocultura. Era isso que eu gostava que as flores fossem mais diversificadas e menos dependente dos subsídios, porque os subsídios criam um vício. Eu sei que tem a França, é possivelmente o país que mais subsídios dá à agricultura. Não é que haja coisa nenhuma má na ideia em si, mas o que acontece é que as pessoas habituam-se ao subsídio e depois deixam de ser inventivas, deixam de ser criativas e de procurar outras alternativas. É muito possível, não sei se é verdade, se não, mas é muito possível que haja muito animalzinho por aí que não se utiliza porque está rendendo um subsídiozinho. Não sei se é verdade, se não, isto é o que eu calculo. Talvez não seja. Sr. Professor, o nosso tempo, e isto não copiando as palavras das estações televisivas, mas efetivamente conta vamos ter que... O professor utilizou um termo há bocado que me ficou no ouvido, que foi romantismo. E a propósito de romantismo, eu também sei que o professor dedica o seu tempo livre, que agora é muito, e que sempre dedicou, com menos intensidade no passado, a escrever.
prosa, poesia, enfim. E compilou alguns dos seus poemas num que eu chamo um livro, mas que o seu professor prefere chamar outra coisa, e que se intitula A 10ª Ilha. Também sei que isto nunca foi publicado, que não passa simplesmente de recolhas de alguns temas que o professor achou interessantes, pôs aqui e que oferece aos seus amigos, e eu tenho feito assim há muitos anos. Eu já li o livro todo, tem poemas interessantíssimos, abordando vários temas, várias áreas. Eu escolhi aqui um que vou tentar dizer. Existe nos Açores, efetivamente, um senhor que eu admiro muito a citar, que eu tenho que frisar o nome dele, que é o Álvaro de Lemos, mas ele não está cá e eu vou tentar dizer este poema que eu acho, é pequeno, mas que eu acho muito bonito, e que se intitula O Pendão. Não sei se lembra de ter escrito isso. O azul é o céu e o mar, dócil e leito, onde dormitam 9 estrelas de ouro. O branco, rendas de espuma com que as franjou o Criador. Pairando de olhar terrível, fixo, irreversível, livre, protege as 9 irmãs, Pristo Açor. Sr. Professor, escrever assim, e isto é só um dos poemas, como podem verificar, de um apanhado que está aqui neste livro, de 148 páginas, então tem cá muitos poemas. Onde e como e quando é que o professor descobriu esta vocação para a poesia, para deitar em papel o que lhe vai na alma? Olha, a poesia, eu comecei a fazer versos em pequenino. Não foi aqui, e nas flores nunca fiz. Eu teria os meus 13 anos quando fomos para o Faial. E comecei quase logo a fazer versos no Faial. Fiz uns versos sobre campos pequeninos, que se perdeu, mas que impressionou muita gente nessa altura. Foi aí que eu e depois, através, a poesia, para mim, os poemas, os versos que eu faço, são como que uma válvula de escape emocional que de vez em quando tem que ser aberta, porque senão rebenta-se. E são uma válvula emocional. Esse poemazinho, eu tenho que fazer uma confissão de natureza política, talvez assim, pouco canónica. Esse poemazinho foi inspirado na bandeira da FLA. O Zé, não lembra-se da bandeira? Para quem não sabe, Frente de Libertação Açoriana, era um partido político que havia após o 25, ou que houve após o 25 de Abril. Exatamente. E a bandeira deles, a bandeira que eles tinham, era azul e branco, como atualmente temos. O azul e o branco, não, eu não vou falar nisso, senão depois tomo-lhe o tempo todo. O azul e o branco são as cores nacionais. As nossas cores nacionais não são verde e vermelho, são azul e branco. E talvez eu estou a ser meio tolo aqui, mas é verdade. Durante 800 anos. Bom, portanto foi inspirado na bandeira da FLA, que é também azul e branca, que tem as 9 ilhas por baixo num semiarcozinho e que tem o Açor, que então realmente parece um pássaro de rapina, que é isso que o Açor é suposto ser. Na bandeira dos Açores atuais, que eu amo, que é natural, eles transformaram o Açor num frango, pronto aí para o tasco. Quer dizer, já não tem aquela força, aquela vitalidade do Açor que estava na bandeira da FLA. De maneira que foi isso que me inspirou o poema. O mar é a nossa segunda natureza, de todo o açoriano, o céu, também os azuis dos Açores, são célebres no mundo todo, o nosso céu azul, e as ilhas, é claro, é inspirado na bandeira da FLA. E é feito com um imenso sentimento. Eu considero esse também um dos meus melhores, mais felizes poemas. São muitos que estão aqui e como já disse, já os conheço, são muitos. E vamos terminar. Eu quero agradecer eternamente este tempinho que nos deu
Desejo que tenha um bom regresso, quer aos Estados Unidos, que será para breve, e um bom regresso às flores para o ano, e cá estaremos para mais umas conversas. Vamos terminar com o poema que consta mesmo cá, na capa. Um outro amor que me nasceu de um sonho que sonhou corte real e se esbateu nos longes da distância para onde transcendia Portugal. Muito obrigado, Sr. Professor, e até uma próxima. Muito obrigado, eu. Foi um prazer muito grande, e até uma próxima. Prometemos encontrar-nos outra vez. Que haverá, com certeza. Ok. Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.